Obrigado, Yuri. Muito obrigado, pessoal. Eu fico muito feliz de vir aqui comunicar, né, um pouco sobre jogos digitais, falar um pouco sobre essa linha de pesquisa que é bem nova, é algo sendo feito de 2018 para cá, então a gente tem muito caminho a trilhar, a gente tem muita coisa a aprender ainda sobre isso, e aqui eu vou arranhar a superfície de um pouquinho da pesquisa que eu tenho feito. Eu tenho pesquisado Outer Wilds, no geral, mais voltado para o Ecoplay, e o que seria esta linha do Ecoplay, quando a gente pensa de que os jogos digitais eles são um produto do capitalismo tardio, sim. E como que a gente consegue visualizar qualquer tipo de linha ecológica dentro de um jogo digital? Então, eu vou fazer uma apresentação também. Eu tenho alguns slides, é bem importante, principalmente se tratando de uma mídia audiovisual. Está aparecendo a apresentação, pessoal? Sim? Ou não? Sim. Sim, perfeito. Obrigado, gente. Então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria esta natureza cósmica digital e o que é este narrar ecológico em Outer Wilds. Então, antes eu vou falar um pouquinho sobre o jogo. Este é um jogo que ele foi publicado oficialmente em sua versão final este ano ainda, em 2020, então durante o período de pandemia. Então, ele ficou bastante tempo aí entre alguns dos streamers, o pessoal explorando este jogo, justamente por ele ter uma proposta muito diferente e um pouco mais complexa do que a gente geralmente vê em um jogo de exploração espacial, certo? Então, Outer Wilds ele começa com uma dissertação de mestrado na universidade na Southwestern California, de dois alunos, entre eles o Alex Beecham, que é o lead designer desse projeto. E por que esse jogo é diferente? Então, primeiro porque ele propõe a exploração sideral do espaço, perdão, ele propõe a exploração do espaço sideral em um sistema solar completamente fictício e um sistema solar vivo, funcional, em que ele tem vários planetas, ele tem atmosferas, ele tem asteroides, ele tem civilizações que existiram lá e que ainda existem. Então, ele é um mundo complexo e orgânico em seu funcionamento, certo? E o que chama muito a atenção em Outer Wilds é que ele tem um sistema de reiniciar, então é quase como se a narrativa dele fosse sequenciada, como se a gente estivesse assistindo capítulos de narratividade. Por que isso acontece? Porque a cada 22 minutos, o jogo ele se reinicia independente do que o jogador esteja fazendo. Então, o que acontece é que esse mundo se encerra, há um fim entrópico, aí o Sol explode, engole todos os planetas e a narrativa se reinicia com o jogador voltando para a área inicial deste jogo, certo? Então, isso é muito interessante porque o que faz com que o jogador ele pode morrer durante a gameplay, ele pode pular num penhasco e morrer, mas de qualquer forma o jogador vai sempre morrer ao final desses 22 minutos e aí ele precisa reiniciar, retomar as explorações. E o muito interessante é que vários dos planetas abordados e construídos em Outer Wilds, eles têm inspirações no real, que eu vou tratar um pouquinho para frente. Então, olha só, primeiro eu quero conectar o Eco ao Play, falar um pouquinho sobre da onde vem essa linha e principalmente se tratando de que é uma linha completamente nova, né? A gente está explorando caminhos não trilhados ainda. Então, ela surge da junção de duas linhas. Primeiro do EcoSpeak e segundo do EcoSee. Certo? Então, o EcoSpeak ele vai advogar, ele vai argumentar para nós sobre a importância do discurso, sobre como é um dos pilares fundamentais do tratamento ao problema ambiental, certo? Então, a gente não pode ignorar a ferramenta da fala, né, quando a gente está abordando sobre jogos ou no geral, sobre preservação ambiental, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cobrar certas autoridades em respeito às suas falas ambientais, e a gente tem que sempre estar atento a como a argumentação é feita em relação à preservação ambiental, né? Não só a argumentação dos grupos preservacionistas, mas também de quem de fato está devastando, explorando, destruindo essas áreas. E por segundo, a junção com o termo de EcoSea, que é de 2009, certo? E o EcoSea ele vai falar para nós sobre mídias baseadas em imagens que desempenham um papel central para a formação de argumentos sobre ecologia, certo? Sobre meio ambiente, sobre natureza. Então,
Essa junção para nós é muito cara, porque os jogos eles são mídias audiovisuais, né? Nós estamos tratando de algo em que nós vemos e escutamos, não somente como nós também interagimos, certo? O jogador ele tem uma mão pesada no funcionamento de um jogo, porque querendo ou não, é ele ou ela que está levando para frente esta narrativa, certo? Apreciando este local, tomando conta dele, muitas vezes explorando esse local também economicamente, certo? Então a gente precisa sempre lembrar que os jogos são essas mídias audiovisuais interativas. Então, quando a gente fala sobre este ver, ler, jogar e analisar, é importante que a gente entenda de novo sobre a mídia audiovisual e que há juntamente uma junção com o experimentar, com o play desses mundos, certo? O play ele vai falar para nós não só sobre jogar, mas também sobre tocar este mundo, sobre interagir com esse mundo, sobre você brincar dentro deste mundo, né? Lembrando um pouco da representação que o Huizinga faz na teoria de jogos, que ele vai falar muito para nós sobre círculo mágico, né? Como nós o jogar é um ato é um ato próprio, é um ato que você precisa querer interagir, você precisa querer entrar dentro desse círculo mágico e tomar essas representações feitas neste mundo irreal para si, né? Sempre lembrando que os jogos eles são mundos digitais, mas obviamente eles têm um pé muito grande no real, né? A gente trata eles como uma extensão do real, justamente porque a água vai continuar sendo água, fogo é fogo, né? Espinhos são espinhos dentro de jogos digitais, da mesma maneira que eles funcionam no nosso mundo. Então, o EcoPlay ele vai reunir pesquisadores tanto dos jogos quanto da ecocrítica que se interessam pelo impacto material desses ecossistemas digitais. Contribui para essa análise também a gameplay dos jogadores, a interação com a interface de jogos, essa interface que tem e faz representações ecológicas, ou uma representação de extrativismo e avanço tecnológico também, de destruição do próprio meio ambiente, ou de guerras, entre outras coisas, certo? E eu escolho justamente o termo gameplay, porque quando a gente traz para português, né, a jogabilidade ele fala muito mais sobre o ato de como se joga, enquanto o gameplay é muito mais o ato de jogar em si, certo? Ao mesmo tempo, nós consideramos criticamente a retórica e a narrativa das ecologias digitais dos jogos, observando como eles representam, de novo, eles representam, eles veem e utilizam a natureza, certo? Então, prosseguindo, é importante que a gente lembre, contudo, que os jogos eles podem sim terem e fazerem representações de ecossistemas vivos e funcionais, mas ao mesmo tempo eles são um produto do avanço tecnológico, o que também significa que eles também são um produto muitas vezes de um desmatamento e uma destruição ambiental, além de serem baseados numa lógica extrativista do mundo, certo? Há uma lógica capitalista por trás de jogos de estratégia, jogos de sobrevivência, jogos de exploração e aventura. Então, frequentemente, o jogador ou a jogadora se vê quase como um explorador que doma e retira riquezas da terra para transformá-las em algo de maior uso ou maior valor, sempre mantendo essa lógica capitalista vigente. O Abraham né, ele vai falar disso justamente ao analisar um jogo que todo mundo conhece, algo muito comum, que é o Minecraft, que é um jogo de survival crafting, né, um jogo de sobrevivência e criação e crafting ao mesmo tempo, essa criação de ferramentas, certo? E também ele vai falar sobre Subnáutica, sobre The Long Dark, que são jogos em que você sobrevive a um ambiente hostil, certo? E embora em Outer Wilds você também sobreviva em um ambiente hostil, ao mesmo tempo a gente não está retirando deste ambiente, certo? Como assim, gente? Então olha só. Por que a gente precisa imergir e emergir narrativamente desses mundos? Então, parte da experiência do jogar vem da sensação de imersão em um mundo novo, que possui uma lógica interna, seja ela ficcional ou não, certo? Então, de novo, nós falamos sobre o círculo mágico do Huizinga, em que ele é um círculo mágico que se baseia em representações de um mundo real, mas ele constrói representações próprias digitalmente, ficcionalmente dizendo, certo? É muito num conceito de verossimilhança literário também, de que nós podemos falar, por exemplo, de Senhor dos Anéis, né, que é um mundo baseado em fantasias medievais, mas ao mesmo tempo em que ele tem fantasias, ele é fantástico, ele também tem representações do real. A mesma coisa vai acontecer com Outer Wilds. Embora ele seja baseado em um mundo real, com criações do mundo real, ele tem representações que cabem somente dentro do jogo, certo? Então essa imersão
que é muito trazida também pela Janet Murray, né? Ela vai falar sobre isso no Hamlet, no Holodeck, é que a imersão em si, ela está relacionada a uma sensação de preenchimento de espaços que o corpo físico não alcança, certo? Então, o conceito abarca uma intensa influência intracorpórea, ou seja, da vida do jogador para o jogo, à medida que nós estimulamos sentidos, estimulamos o nosso pensamento. Então, imagine da seguinte forma: é como se nós tivéssemos uma piscina e dentro dessa piscina as pessoas pulassem, e quando elas pulam dentro da piscina, elas ficam completamente submersas, e este submergir é você estar dentro do mundo do jogo. Ele tem lógicas próprias, ele está trazendo, transportando você do seu suporte real para dentro de um suporte digital. Então, quem você é, os seus medos, as suas vontades, os seus desejos, tudo isso é transportado para dentro de um suporte digital, e esse suporte digital vai utilizar esses seus desejos, vontades e medos para fazer o andamento da narrativa do jogo. Então, quando você entra dentro dessa piscina e você tem contato com esses suportes digitais, você emerge novamente, tendo aprendido a partir desse contato com esses suportes digitais. Então, é quase como se a gente falasse de que o mundo do jogo, perdão, o nosso modo de vida, quem nós somos, afeta intrinsecamente em como a gente joga e o que a gente joga, e os mundos de jogo também afetam quem nós somos. Então é um círculo completo, certo? A gente vai fazer essa sensação, a gente vai ter essa sensação intracorpórea, perdão. A gente vai ter esse transporte de quem nós somos e essa retomada de quem nós somos ao mesmo tempo. Então, este caráter imersivo da narrativa dos jogos e da necessária interação com eles faz com que as relações que temos com o mundo real sejam facilmente transportadas para o virtual. Então, quando a gente vai jogar Minecraft, por exemplo, a gente vai, obviamente, tratar aquele mundo a partir de uma lógica extrativista, que é a lógica que nós estamos acostumados, a lógica em que nós conhecemos dentro do nosso mundo. E é uma coisa que o Outer Wilds vai fazer ao contrário. Não existe extrativismo dentro desse mundo. Então, ele é um jogo muito mais de contemplação, mas eu vou passar isso um pouquinho para frente. O imergir em um mundo onde obrigatoriamente teremos que se relacionar com ecossistemas inteligentes para avançar, isso vai fazer com que nós nos tornemos mais conscientes da importância e da presença. Faltou um azinho aqui, certo? Então é importante que a gente lembre disso, que a partir desta nossa interação com ecossistemas inteligentes, ecossistemas que representam sociedades, fluxo financeiro, exploração, extrativismo, avanço tecnológico, relações sociais, relações religiosas, de casta, de liderança, toda essa representação digital que os jogos fazem, faz com que, ao entrarmos em esse círculo mágico, ao entrarmos nessa piscina, a gente vai se tornar mais conscientes dessa importância e presença. Então, é esta a ideia de que o EcoPlay traz para nós, de que ao entrarmos em sistemas inteligentes que representam e fazem bom uso da natureza, nós mantemos isso em mente e a gente leva isso para a nossa vida, entendendo a sua importância e presença. Então, fazer uma citaçãozinha do Herman, quando ele fala sobre story words, né? Ele vai trazer para nós de que representações globais que permitem que seus intérpretes utilizem inferências sobre situações, personagens e ocorrências, tanto explicitamente mencionadas quanto implicitamente postas por um texto narrativo ou discurso. Então, dessa forma, os story words são modelos mentais de situações e eventos sendo recontados, de quem faz o quê e com quem, e quando e onde, por quê e de que maneira, certo? Então, reciprocamente, artefatos narrativos como textos, filmes, jogos, quadrinhos, provêm formas para criação e modificação dos story words mentalmente configurados. Então, nós temos os nossos story words, nós temos as nossas representações pessoais e sociais que são atravessadas pelos jogos digitais, certo? Então, como posto por Herman, essas narrativas emergentes, esses story words que surgem da interação com jogos, eles vão além de uma sequência de eventos. Eles são locais em que o leitor, o espectador, o participante, como é o caso do jogador, se situa e engaja emocionalmente e através do campo associativo entre real e ficcional se dá esta criação desse story world. Então, nós nos engajamos emocionalmente com jogos? Sim, com certeza. Os jogos eles são atualmente a nossa mídia de maior mídia de entretenimento. Então é impossível a gente dizer que elas não afetam quem nós somos e quem as pessoas são.
são e como elas agem, certo? Então, olha só. Por que que toda esta representação de ecoplay, esse entendimento de jogos e de sistemas inteligentes é importante ao abordarmos Outer Wilds? Então, gente, todos esses prints que aparecerem aqui são prints do jogo que eu tirei, tá? E que eles são importantes para a gente entender como este jogo traz para nós um narrar ecológico, ele traz para nós uma boa representação natural desses ecossistemas. Então, o interessante ao pensarmos jogos, sempre, é que eles têm objetivos muito claros e muito específicos, certo? Então, quando a gente pensa em um jogo de sobrevivência, seu objetivo é sobreviver. Quando a gente pensa em um jogo de estratégia, o objetivo é conquistar áreas, conquistar inimigos, certo? Quando a gente está pensando em jogos de aventura, o seu objetivo é se aventurar, é você chegar no fim daquela área e lutar contra inimigos, e quase como se fosse um Indiana Jones, certo? Contudo, em Outer Wilds, ele é um jogo sem objetivo. Você cai dentro do jogo e aí você está em uma vila de exploradores espaciais, você é um astronauta desta raça de seres aqui, que eu não lembro o nome agora deles, mas o jogo não traz um objetivo para você. Ele fala assim: o que você gostaria de fazer? Me conta, qual é o seu plano assim que você chegar no espaço? E aí você pode escolher entre diversas coisas que você quer fazer, mas não necessariamente você precisa fazer isso, certo? Você pode falar assim: eu vou encontrar com demais viajantes, mas ao mesmo tempo você pode ir simplesmente explorar as luas do planeta, certo? Então, isso é muito interessante para nós, de que o jogo não fala assim para você: olha, vai e conquiste. O jogo ele fala para você: vá e contemple, vá e explore, vá e aprenda. Então, o objetivo deste jogo é, de fato, trazer essa representação de que os sistemas, eles são primariamente para nós locais de contemplação e aprendizado. Então, este aqui é a Cosmic Wilderness de Outer Wilds. Eles chamaram primeiramente o jogo de Cosmic Wilderness, até tem a representaçãozinha. Este trabalho que eu estou apresentando, ele é um artigo científico para ser publicado ainda, e aí a gente fala um pouquinho sobre Wilderness, traçando os conceitos do próprio Gerhard, certo? Porque ele é um espaço além, ele é um sistema solar, ele é um local inabitado, ele é um local com planetas selvagens, com planetas não domados, ele é um local com buracos negros, buracos brancos, com luas, planetas que se destroem, vulcões, geleiras, certo? Então ele é uma wilderness. O tempo todo ele é uma natureza selvagem, naquele sentido de que, como é um jogo de sobrevivência, essa natureza está o tempo todo lutando, entre aspas, contra você. Não que ela esteja lutando, você simplesmente, como está explorando esses locais, eles são locais selvagens e perigosos, existe, obviamente, uma chance de você tropeçar, cair de uma plataforma e morrer, certo? Então, o sistema solar ele é muito vasto, ele é muito grande, ele tem diversos planetas. Nós começamos aqui, neste recanto lenhoso. O jogo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele está em português, ele pode ser completamente traduzido para o português, certo? Ele tem outros planetas como o Vale Incerto, as Profundezas do Gigante, os Gêmeos da Ampulheta, o Xereta, que é um cometa, ele tem este Sol, que é o mesmo que expande e explode, e nesta elipse maior aqui, ele tem um planeta chamado Abrolhos Sombrio, que ele subverte um pouquinho as leis da física. E é uma coisa interessante de se mencionar, de que os programadores deste jogo, um deles era engenheiro espacial. Então, eles têm um excelente entendimento de como funciona essa exploração, esse avanço nesse mundo físico, por assim dizer, certo? Prosseguindo. Olha só, gente. Este é um print screen das sequoias do Recanto Lenhoso, tá? Que é a área inicial do jogo. E ela foi completamente construída com base no Parque Nacional de Yosemite e de Yellowstone, certo? Então, não só o Recanto Lenhoso é construído com base em parques nacionais, com base em sequoias, nas redwoods, inclusive os criadores eles mencionam isso, ele tem essa representação dessa Cosmic Wilderness, mas ao mesmo tempo os outros planetas também têm representações dentro do mundo real. Então, o Vale Incerto, ele é construído com base nas rochas basálticas da Islândia, as profundezas do gigante, ele é construído com base nas falésias de Santa Cruz, nos Estados Unidos, que são locais que os programadores conhecem de infância,
que o desenvolvedor conhece de pisar nesses locais e contemplar e explorar e se admirar por esses locais. Então essa admiração, ela é muito trazida para dentro do jogo também, certo? Então olha só, vamos falar um pouquinho sobre gameplay e ecologia. Brian, só desculpe interromper você, só Aham. pedindo para você já começar a encaminhar para o final, que Pode deixar, para garantir uns 10, 15 minutinhos para você de pergunta, tá bom? pode deixar, vou dar uma aceleradinha. Valeu, Yuri. Toda wilderness, então, deve ser explorada sequencialmente, por etapas, né, uma vez que, após 22 minutos, o Sol se explode em uma supernova, levando o jogador e quaisquer outras interações com o meio ambiente. A narrativa e funcionamento do jogo não é centrado na figura do jogador, ou seja, o sistema solar continua a funcionar com todos os elementos orbitando o Sol. Então, isso é muito interessante. Para você observar, por exemplo, a destruição do Vale Incerto, você precisa estar lá. Se você estivesse explorando o cometa enquanto o Vale Incerto se destruía, você perdeu aquela interação. O mundo ele continua a funcionar apesar do jogador. Então, o jogador não é central para a trama. É como se o jogo, então, ele não se importasse com o jogador, que ele está ali só para observar e aprender. Então, pontos importantes que a gente precisa considerar. O jogador ainda pode comer em qualquer fogueira que ele tem, essas fogueiras como se fossem acampamentos, podem se assar os marshmallows, mas mesmo assim este ato está muito mais ligado ao fato de explorar, contemplar, vivenciar e se conectar com aquela área do que com a necessidade de comer. Isso é muito parecido com as bonfires de Dark Souls, para quem já jogou os jogos da série Souls. O jogador deve respirar e ter combustível para a mochila. Entretanto, completar o oxigênio, você se aproxima de qualquer árvore do sistema solar e todo o combustível está disponível na nave. Ter recursos não é a preocupação durante a gameplay. O Outer Wilds faz uso recorrente de uma retórica de ecoplay, ao se centrar sob um ponto de vista de exploração livre sem danos, em uma emergência narrativa própria, ou seja, que não é pré-estruturada ou pré-programada e que toma forma através da gameplay de cada jogador. Então, eu vou jogar de uma forma, quem eu sou levado para dentro desse jogo, então eu terei as minhas explorações, o Yuri teria outras explorações, o professor Klaus teria outras explorações, e assim por diante. Então, é centrado na figura de o que você quer aprender, certo? Quase chegando lá. Então, a ecoplay acontece em um ambiente complexo e funcional, se estando na posição de explorador não agressor e não central. A gameplay também remove completamente a necessidade de distrair do mundo e chega a esquecer o aspecto de sobrevivência. Ao considerarmos que isso vai acontecer com o nosso próprio Sol, então, dentro de alguns bilhões de anos, obviamente, a narrativa emergente desse jogo faz com que a gente se sinta estranhamente consciente da nossa própria materialidade. Então, este é um jogo com diversos finais narrativos diferentes. Aqueles jogos em que, dependendo de como você joga, você vai finalizar ele de uma certa forma. Então, isso é muito importante, porque ele vai explorar a materialidade de cada pessoa. Considerações finais. Então, Outer Wilds possui um universo narrativo de possibilidades de gameplay imenso, e o mesmo pode-se dizer sobre perspectivas de análise. Eu só arranhei a superfície, o jogo é gigantesco, ele tem línguas, ele tem civilizações destruídas, quase como se você estivesse explorando os ruínas de um Império Romano. Ele tem todo um funcionamento físico interno que é construído com base no nosso mundo real. Então, o jogo é gigantesco. Entendemos que apesar de do jogador não se sentir central para a trama do jogo, que se desenvolve apesar do jogador, ele ainda tem um papel importante ao navegar por esses sistemas, como um observador que percebe o mundo em movimento. É extremamente difícil que mídias como jogos pensados, construídos e movidos por seres humanos se distanciem do nosso antropocentrismo em direção a um ecocentrismo ou até de uma ecologia profunda. Contudo, ao entendermos que o ecoplay fornece e demonstra importantes relações com o nosso meio ambiente, nós conseguimos trabalhar melhor como nós vemos, sentimos, capturamos e vivenciamos. Então, conforme Bianchi, a gameplay pode ser um local rico para estudar o pensamento ecológico contemporâneo e os esforços de conservação. Em vez de proteger os jogadores, jogar ecologicamente pode nos encorajar a praticar a crítica e a consciência ecológicas. Lembramos que os jogos são responsáveis por histórias com ressonância dramática e densidade humana, histórias que significam algo, e histórias significam, movem-se e criam-se relações entre universos, ecossistemas, personagens e jogadores. As minhas referências, e eu vou finalizar com uma citação do próprio desenvolvedor do jogo, que ele fala para nós de que a razão para explorar o espaço sideral é aprender sobre o mundo e obter conhecimento, não para conquistar planetas. Nossa versão ideal de exploração do espaço no mundo real. Então, palavras do Alex Beecham, lead designer.